sejam bem-vindos a mais uma aula de arte do 7º ano. Então, fiquem atentos ao conteúdo da aula e não esqueçam de interagir durante a DLI. Conto com a participação de vocês. Então, qual vai ser o conteúdo da aula de hoje? Vamos ao conteúdo? Bem, nós vamos falar hoje sobre a Semana de Arte Moderna. Mas vocês sabem o que foi a Semana de Arte Moderna? Então, vamos iniciar a aula de hoje, vamos explicar para vocês o que foi a Semana de Arte Moderna. Bem, a Semana de Arte Moderna, ela aconteceu, apesar de ser chamada Semana de Arte Moderna, ela aconteceu em 3 dias, que foram os dias 13, 15 e 17 de fevereiro de 1922, no Teatro Municipal de São Paulo. Mas qual o objetivo dessa semana? Por que ela foi promovida? Bem, o objetivo era romper com os padrões clássicos. O que é os padrões clássicos? Bem, o Brasil, ele copiava tudo que vinha da Europa, principalmente a pintura, a arquitetura e esses padrões clássicos eram aqueles pintores que pertenciam a uma academia de arte. Então, tinha regras rígidas ali, tinha os temas próprios, que era o retrato, paisagem, natureza morta. Então, o artista não podia sair desse padrão. Então, ele tinha que desenhar conforme uma máquina fotográfica, ou seja, cheio de detalhes. Se fosse desenhar uma pessoa, pintar, tinha que ser o mesmo tom da pele. Então, tinha que ser a figura mais real possível. E outro objetivo era apresentar novas correntes artísticas, ou seja, a Europa estava muito adiantada aqui do Brasil. Havia as vanguardas, que tinham os movimentos impressionismo, expressionismo, futurismo, e o Brasil ele só estava na arte acadêmica, certo? Então, um objetivo era apresentar uma nova forma de pintar e buscar antropofagismo na arte. O que vem ser um antropofagismo? Bem, vocês sabem que existiam os índios canibais. Então, os indígenas, eles comiam não só os indígenas comuns, mas os guerreiros, porque eles se fortaleciam, eles se tornavam mais poderosos. Então, esse antropofagismo, o que é? É pegar tudo que vinha da Europa, principalmente essas vanguardas artísticas, e transformar numa arte puramente brasileira. Pegar os modelos e transformar a nossa arte brasileira, porque não havia um padrão artístico brasileiro. E criar uma arte puramente brasileira através desses modelos. Então, a gente vai conhecer alguns artistas, né, alguns intelectuais que se apresentaram e promoveram essa Semana de Arte Moderna. Então, aqui nós temos vários intelectuais, certo? Que participou da Semana de Arte Moderna. Então, foi um grupo de intelectuais, dentre pintores, arquitetos, músicos, escritores, poetas, escultores. Então foram vários intelectuais. Então foi o movimento de arte moderna, ele foi um movimento artístico-cultural que promoveu uma arte nova, né, para apresentar as vanguardas do que estava acontecendo na Europa. E a gente vai conhecer alguns artistas que participaram dessa Semana de Arte Moderna. Então, uma das artistas que foi uma das principais protagonistas dessa Semana de Arte foi a Anita Malfatti, que nasceu em 1896 e faleceu em 1964. Anita Catarina Malfatti, ela foi uma pintora, desenhista, gravadora, ilustradora e professora. Sua arte era livre das limitações que o academicismo impunha, como eu já falei para vocês, aqueles artistas que tinham que participar de uma academia de arte e pintar conforme as regras rígidas. Seus trabalhos se tornaram um marco na pintura moderna brasileira. Vamos conhecer quem foi Anita Malfatti.
Aqui nós temos a imagem da Anita Malfatti. Então, a Anita Malfatti, ela foi uma pintora brasileira, seus pais eram estrangeiros, e após a morte do seu pai, a Anita foi para a Europa estudar arte. Então, ela foi para a Alemanha, foi para os Estados Unidos, e aí ela conheceu essas vanguardas artísticas. Ela conheceu o impressionismo, expressionismo, cubismo. Então, ela muito empolgada, ela voltou ao Brasil, e em 1917 ela fez uma exposição de arte. Então, vários quadros foram vendidos, ela mostrou essa novidade para o Brasil. E um crítico chamado Monteiro Lobato, ele acabou com a exposição de Anita Malfatti, fez uma crítica muito rígida, e algumas pessoas que já haviam comprado o quadro devolveram. Então, isso foi estopim para promover essa semana. Então, vários intelectuais se reuniram e resolveram promover a Semana de Arte Moderna. E a gente vai conhecer algumas obras da Anita Malfatti. Aqui nós temos o Homem Amarelo. Olha só como é diferente a arte da Anita Malfatti. Isso aqui é uma pintura expressionista. Vocês podem ver que a figura está deformada. Existe alguém dessa cor amarela, todo, vamos dizer assim, desfigurado? Não, né? O academicismo não existia isso. E olha só a marca dos pincéis aparecendo ali atrás. As tintas bem fortes. Não parecia com as tintas reais. Então, o expressionismo, ele marcava um interior da pessoa, principalmente as emoções. A Anita não estava preocupada em retratar a pessoa, isso aqui era um imigrante italiano, um desconhecido que a Anita pintou. Então aqui está a desolação, a tristeza do personagem. Então isso chocou muito a elite paulista. E a gente vai ver também um outro quadro de Anita Malfatti. Aqui nós temos a Boba. Também, olha, a figura está deformada, como vocês podem ver. Então, nesse movimento expressionista, o artista ele deformava a imagem para quê? Para destacar a emoção do personagem. Olha o olhar desse personagem, desolado, melancólico, as cores muito fortes. Então, a Anita ela trouxe essa novidade ao Brasil. E ela foi bastante criticada, porque a elite não conhecia isso, então falou que ela não sabia desenhar, que ela estava decadente, então foi uma crítica muito rígida. E por causa disso, então, esses intelectuais resolveram promover a Semana de Arte Moderna para mostrar as vanguardas europeias. E nós temos também um artista que se destacou muito nesse movimento, que foi o Di Cavalcanti. Bem, o Di Cavalcanti ele foi um pintor, desenhista, ilustrador e caricaturista brasileira. Seu estilo artístico é marcado pela influência do expressionismo, como a gente já mostrou as pinturas de Anita, cubismo e dos muralistas mexicanos. Abordou temas tipicamente brasileiros. Vamos conhecer agora quem foi Di Cavalcanti. Aqui nós temos a imagem, né, do pintor Di Cavalcanti, e ele foi um dos criadores, ele que promoveu a Semana de Arte Moderna, e ele ilustrou o cartaz e o catálogo da Semana Moderna. E nesse período ele voltou a estudar arte, começou a ver essas vanguardas, e ele expôs também alguns trabalhos. Mas depois da Semana de Arte Moderna, o Di Cavalcanti ele foi para a Europa e ele conheceu artistas como Pablo Picasso, que é o ícone do cubismo, conheceu Matisse, conheceu o Braque também, que é um artista cubista, e depois disso ele começou a representar o Brasil de uma forma diferente através dessas vanguardas. E vamos conhecer um pouco os trabalhos de Di Cavalcanti. Aqui nós temos o samba. Olha a característica do povo que o Di Cavalcanti mostrava nas suas pinturas. Ele mostrava o povo brasileiro, as características ali mestiças do negro e também do samba, que é um símbolo da música popular brasileira que é conhecida no mundo inteiro. Então, através das suas pinturas, ele mostrava o nosso folclore e o povo. E a alegria do povo brasileiro. Então, uma das características do Di Cavalcanti é mostrar principalmente as mulheres brasileiras e o nosso folclore. Nós temos também uma outra pintura. Essa pintura aqui, ela foi, vamos voltar ao anterior, ela foi pintada depois da Semana de Arte Moderna, foi pintada em 1925, depois que ele teve conhecimento dessas vanguardas. E nós temos também uma outra pintura, que aqui é Nascimento de Vênus, tá? Que é uma releitura
releitura de uma obra do Renascimento, de Botticelli. Então aqui vocês podem ver que é uma arte que ele caracteriza aqui as mulheres brasileiras, um tipo mestiço, negro. Então, ele faz uma abordagem, ele mostra as mulheres brasileiras, as nossas riquezas, através da sua arte. Nós também temos outro artista que se destacou na Semana de Arte Moderna, que foi Vicente do Rego Monteiro. Ele nasceu em 1899 e faleceu em 1970. Ele foi um artista múltiplo, ou seja, ele foi pintor, desenhista, muralista, escultor e sofreu influências variadas do abstracionismo ao art déco, do cubismo à arte indígena. Vicente pintava suas cenas de temática bíblicas ou cotidiano brasileiro. Então vamos conhecer a imagem de Vicente do Rego. Aqui está a fotografia de Vicente do Rego, que foi um desenhista muito importante. O Vicente do Rego, ele não participou da Semana da Arte Moderna, mas ele foi uma figura muito importante. Ele deixou alguns quadros aqui para fazer parte da exposição. Durante a Semana de Arte Moderna, ele estava estudando na Europa, então ele teve muito contato com essas vanguardas artísticas, principalmente no cubismo. E a gente vai conhecer uma obra de Vicente do Rego. Aqui nós temos a Pietà. Olha que interessante. Ele está mais do que no movimento cubista. O que é um movimento cubista? O artista ele transforma as figuras mais em formas geométricas. Pietà também é uma releitura de um quadro renascentista de Michelangelo, onde a Virgem Maria coloca o Cristo morto em seu colo. Então ele fez vamos dizer, uma releitura desse quadro com características próprias, o Jesus Cristo sentado no colo de Maria e o José ali ajoelhado. Vocês podem ver que a figura ela está em forma geométrica e também ele estudou muito a arte marajoara, que é de indígena. Então a cor está tipo como se fosse uma cerâmica. Então Vicente do Rego teve fundamental importância nesse artístico, apesar de não estar no momento. Então ele levou algumas obras. Esse quadro aqui ele foi pintado depois da Semana de Arte Moderna. E também temos uma outra artista de fundamental importância, que foi a Tarsila do Amaral, que ela nasceu em 1886 e faleceu em 1973. Apesar de não ter participado da Semana de Arte Moderna, ela foi uma das figuras centrais da pintura brasileira e da primeira fase do movimento modernista brasileiro. Ela usou cores vivas, influência do cubismo em suas obras, abordagem de temas sociais, cotidianos e paisagens brasileiras. Então, a Tarsila do Amaral ela não participou da Semana de Arte Moderna, mas ela teve uma influência muito importante na nossa arte, principalmente depois dessa semana. Então, vamos conhecer a imagem da Tarsila do Amaral. Aqui nós temos a Tarsila de Amaral, muito elegante. Foi uma artista que teve fundamental importância na arte brasileira e vocês podem ver tanto a Tarsila e a Anitta eram mulheres. Então nessa época a arte era dominada por homens, né? Então a gente vê muito nomes de homens, de artistas famosos. Então essas duas mulheres se destacaram aqui na arte brasileira. E nós vamos conhecer um quadro muito famoso de Tarsila do Amaral. Acredito que todos vocês conhece, é o Abapuru. Olha as características de Abapuru. Bem, alguns analistas de arte analisaram essa obra que os pés e as mãos representam o trabalho do povo brasileiro. E já a cabeça muito pequena é uma pessoa que não tem muita crítica, então ela trabalhava muito, não tinha muito essa crítica social. E as cores, elas representam o Brasil, principalmente o verde, o amarelo e o verde ali. Essa planta caracteriza mais o Nordeste, não é isso? Então, e isso aqui ele significa também, o que é Abapuru? Como eu falei para vocês, depois desse movimento artístico, a Tarsila, ela pintou esse quadro e deu de presente a seu marido, Oswaldo de Andrade. Então, a partir daí, criou um movimento antropofágico, né? Que pegava tudo que vinha de bom da Europa e transformava, numa arte tipicamente brasileira. E agora a gente vai um pouco mais rápido, que o tempo está curto. Aqui nós temos uma outra obra de Tarsila do Amaral, que é Morro da Favela, com características cubistas.
E tem um outro artista que é um escritor. Vamos analisar. Mário de Andrade, ele foi escritor, produziu obras que enaltece o espírito nacionalista, onde incorpora elementos das canções folclóricas populares indígenas. Aí a gente vai ver uma imagem de Mário de Andrade. Aqui nós temos a imagem de Mário de Andrade e vamos conhecer um trabalho dele, que é um livro chamado Paulicéia Desvairada, que fala sobre a cidade de São Paulo, é mais uma crítica. E nós temos o Vitor Bercheré, que ele foi um escultor ítalo-brasileiro, considerado um dos mais importantes do país. Suas esculturas de traços estilizados podem ser encontradas em diversos locais públicos. Vamos conhecer o Vitor Bercheré. Aqui está a imagem dele e vamos conhecer uma obra dele. Aqui é um monumento às bandeiras de Vitor Bercheré, que ele está localizado no Parque Ibirapuera de São Paulo. E nós temos um outro músico também que participou, que foi Villa-Lobos. Ele destaca-se por ter sido o principal responsável pela descoberta de uma linguagem peculiarmente brasileira em música, produziu obras que enaltecem o espírito nacionalista, onde incorpora elementos das canções folclóricas populares e indígenas. Bem, a Semana de Arte Moderna, de 22, ela fez com que, de fato, se iniciasse uma cultura artística baseada na criação e produção local, indo mais além também na inovação, com grande peso de caráter e identidade cultural. É possível afirmar também que a Semana de Arte Moderna, de 22, serviu para popularizar e profissionalizar a arte no Brasil. Décadas mais tarde, as escolas de arte nacionais foram influenciadas pela ideologia dos modernistas, fazendo com que o Brasil se tornasse uma referência mundial em artes e design. Olha só a importância da arte moderna dessa semana para a arte brasileira. E agora chegou o momento da nossa DLI. Então, a primeira questão da nossa DLI, você vai citar o nome de 2 pintores que participaram da Semana de Arte Moderna. E o segundo, quem foi Mário de Andrade? Então, vocês vão ter alguns minutos para responder essas questões e daqui a pouco nós voltamos.
Bem, chegou o momento da nossa interatividade. Eu quero parabenizar aqueles alunos que prestaram atenção na aula, estão respondendo corretamente a nossa DLI, e eu estou vendo que tem alguns alunos que estão em conversa paralela, né? Mas obrigada pela participação de vocês que estão interagindo conosco. Então, vamos ler algumas respostas dos alunos. O Emanuel, a questão 1, ele respondeu Oswaldo de Andrade e Vitor Brecherê. Qual foi a outra questão? A questão 2, né? Mário de Andrade foi um escritor, isso mesmo, foi... não estou lendo direito, acho que não consigo entender, acho que é o nome da aluna. Vamos para uma outra questão. Então, esses nomes tá difícil eu ler na tela. Então, a questão 1 é a Anita Malfatti, Tarsila do Amaral. Tá, desculpa, a Rebeca respondeu a questão 1, Anita Malfatti, Tarsila do Amaral. Temos o Bruno que respondeu também Anita Malfatti, não é Dia Cavalcante, é só Di Cavalcante. Muito bem. Quem mais respondeu? O Helder respondeu a Anita Malfatti de Cavalcante, muito bem, Helder. Temos também, eu acho que é Caio, é isso? Caio respondeu de Cavalcante, Anita Malfatti, muito bem, Caio. A Maria respondeu a questão 2, que Mário de Andrade foi um escritor, muito bem. E também nós temos, qual o mesmo nome do aluno? Rebeca novamente escreveu, Mário de Andrade foi foi um romancista, artista e... não consigo ler direito. Então, parabéns para vocês que estão respondendo as nossas questões. A questão 1, temos também... tem outra... Não. A questão 1, vocês todos estão de parabéns, responderam que os artistas que participaram da Semana Moderna foi Anita Malfatti, de Cavalcante, isso, os dois foram pintores. Nós tivemos também o Vitor Brecherê, que ele foi um escultor, né, que ele fez até aquela escultura lá no Parque Ibirapuera, né, que foi uma homenagem ao Bandeirante. Também na segunda questão, nós vimos que foi Mário de Andrade, a maioria de vocês respondeu que foi um escritor, isso mesmo, que ele até escreveu o Paulicéia Desvarada, né? Isso que a gente deu um exemplo lá, que ele retratou ali a cidade de São Paulo, que era uma província, que ela estava muito atrasada nos padrões europeus, então ele faz uma crítica. Então, o Mário de Andrade, ele usava uma linguagem bem popular nos seus livros, então a elite estava acostumada com uma escritura erudita, então esses modernistas, eles colocaram em suas, tanto na poesia quanto nas obras, obras mais populares. Os pintores colocavam o expressionismo e o cubismo, né, de uma forma bem diferente de pintar, deformavam a imagem para destacar a emoção. E também nós temos a questão 3, né, que isso aí é um desenho pessoal, né? Como vocês viram, nós mostramos várias pinturas modernistas, onde o artista ele deforma ali a imagem para o quê? Para destacar as emoções. Lembra da Anita Malfatti, que ela fez o homem amarelo, a boba, então ela distorceu ali, colocou umas cores, porque as cores elas transmitem emoção, o amarelo, o vermelho, então de acordo com o interior da pessoa, então ela se expressa ali na pintura, não para retratar uma pessoa realmente como ela é, mas para expressar suas emoções. E também tem movimento cubista, não é isso? Que o Vicente Rego colocou a Pietà, tudo em forma geométrica. Então, parabéns para vocês que responderam a nossa interatividade e até mais para uma próxima aula de arte. A sua aula continua no próximo vídeo.